Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje não vamos falar de um livro qualquer. Vamos falar do livro que, segundo muitos, inventou a forma como contamos histórias. Um livro escrito há mais de 400 anos na prisão por um soldado maneta. Vamos falar de Dom Quixote de la Mancha e do gênio que o criou, Miguel de Cervantes Saavedra. Mas por que essa história ainda importa? O que um louco que confunde moinhos com gigantes tem a nos dizer em pleno século XXI? Essa é a grande pergunta que vamos explorar. A resposta, adianto, é tudo. Cervantes não só escreveu uma história divertida, como nos entregou o manual de instruções do ser humano moderno, com todas as suas contradições, seu idealismo e sua crua realidade. É o nascimento do humanismo literário. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que vêm. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que a imaginação voe comigo. Espero de coração que gostem. Para entender a obra, primeiro é preciso entender o homem. Miguel de Cervantes Saavedra não foi um acadêmico fechado numa biblioteca. Foi um homem de ação, de fracassos e de uma resiliência assombrosa. Nasceu em 1547, numa Espanha que era a superpotência do momento, o império onde o sol nunca se punha. Mas a vida de Cervantes não foi de glória imperial. Foi soldado, lutou bravamente na Batalha de Lepanto em 1571, a maior batalha naval da época. Lá, recebeu 3 tiros. 2 no peito e um que lhe destroçou a mão esquerda, deixando-a inútil. Ele a chamava, com orgulho, a mão do maneta. Para piorar, de regresso à Espanha, o seu barco foi capturado por piratas berberiscos. Cervantes passou 5 anos como escravo em Argel. 5 anos. Tentou escapar 4 vezes, assumindo ele sozinho a culpa para salvar os seus companheiros. Esta experiência de cativeiro, de ver a vida no seu limite, marcaria profundamente a sua visão do mundo. Finalmente, a sua família e os trinitários reuniram o dinheiro para o seu resgate. Voltou à Espanha, mas a glória de Lepanto não lhe serviu de muito. Tornou-se cobrador de impostos, um trabalho odiado. Foi um mau administrador, ou talvez demasiado honesto, e acabou na prisão várias vezes por dívidas e irregularidades nas contas. E é aqui na prisão de Sevilha, segundo a lenda, onde se gerou Dom Quixote. Pense um momento. O livro mais luminoso, mais livre e mais divertido da história foi concebido na escuridão de uma prisão por um homem que o havia perdido quase tudo. Isso não é só biografia, é a chave da obra. Cervantes não escreve da Torre de Marfim. Escreve do fracasso da ferida do cativeiro. Escreve da compreensão profunda de que a vida é uma mistura tragicômica de grandes sonhos e realidades miseráveis. E essa, meus amigos, é a essência do humanismo. Agora, situemo-nos no mundo literário que Cervantes encontrou. O que as pessoas liam em 1600? A resposta é simples, liam best-sellers de cavalaria. O Amadís de Gaula era o Harry Potter ou Game of Thrones da sua época. Eram histórias viciantes. Mas o que eram estes livros? Eram narrações de cavaleiros andantes perfeitos, incrivelmente fortes, sempre virtuosos, que lutavam contra gigantes, dragões e exércitos inteiros. Resgatavam donzelas perfeitas e os seus mundos eram de pura fantasia, sem matizes. Os personagens eram completamente planos. O herói era sempre bom, o vilão sempre mau. Não havia dúvida, não havia crise existencial, não havia humanidade. Eram arquétipos, não pessoas. A literatura era entretenimento, sim, mas também era uma forma de escape absoluto da realidade. Cervantes viu isso e reconheceu 2 coisas. Primeiro, o seu poder viciante. Segundo, o seu profundo perigo. O perigo de acreditar que o mundo é tão simples, que a vida se ajusta a essas narrativas perfeitas. Viu que esta literatura não preparava as pessoas para a vida real, mas as confundia. Além disso, os gêneros literários estavam em caixas separadas e seladas. Tinhas a épica para heróis, a lírica para o amor idealizado e a picaresca para os anti-heróis de baixa estirpe. Não se misturavam. Um nobre não podia ser ridículo e um camponês não podia ter sabedoria profunda. Cervantes decide então fazer algo radical. O seu plano inicial, ou pelo menos o que ele declara, é escrever uma paródia. Uma zombaria para pôr em aborrecimento dos homens as fingidas e disparatadas histórias dos livros de cavalaria. Queria usar o riso para destruir o gênero. Assim nasce Alonso Quijano, um fidalgo de aldeia, um homem de meia idade, magro e um pouco patético. Um tipo que lê tantos destes livros que, literalmente, lhe secaram os miolos e perde o juízo. Decide que ele mesmo se tornará um cavaleiro andante. Põe uma armadura enferrujada dos seus bisavós, chama ao seu cavalo magro
Rocinante e inventa uma dama de quem estar apaixonado, Dulcinea del Toboso, que na verdade é uma camponesa local que nem sequer sabe que ele existe. E claro, dá a si mesmo um novo nome, Don Quixote de la Mancha. Mas é aqui que acontece a magia de Cervantes. No momento em que Don Quixote sai ao mundo, o livro que ia ser uma simples paródia transforma-se. O personagem engole o plano, torna-se algo muito maior, mais complexo e mais profundo. Por quê? Porque Cervantes, em vez de apenas zombar dele, decide levá-lo a sério. Decide explorar o que significa ver o mundo através de uma lente de idealismo, mesmo que essa lente seja a loucura. E para contrastar essa loucura, precisa da realidade. E essa realidade tem um nome, Sancho Panza. E com isso, amigos, Cervantes inventa o romance moderno. O que quero dizer com romance moderno? Não é só que seja uma história longa, é a forma como é contada. Cervantes quebra todas as regras do seu tempo e cria um artefato literário de uma complexidade que continua a ser assombrosa. Primeiro ingrediente e o mais revolucionário, a mistura de gêneros. Em Don Quixote tens de tudo. Tens paródia de cavalaria, claro, mas também tens histórias de amor pastoris, tens romance picaresco, tens discursos filosóficos, tens crítica literária. É um verdadeiro caldeirão de gêneros. Cervantes não respeita as caixas seladas. No seu livro, a alta cultura e a baixa cultura dialogam. Os nobres falam com camponeses, os padres discutem com taberneiros e os loucos dizem as verdades mais sensatas. Tudo está misturado, exatamente como na vida real. O crítico russo Mikhail Bakhtin chamou a isso polifonia, que significa muitas vozes. Antes de Cervantes, os livros tinham uma só voz, a do autor, que te dizia o que pensar. Em O Quixote, todas as vozes têm a sua própria verdade. O padre tem a sua verdade, o barbeiro a sua, Sancho a sua e Quixote a sua. Cervantes não nos diz quem tem razão, apresenta-nos o debate. Obriga-nos a nós, os leitores, a navegar nesta ambiguidade. Trata-nos como adultos. Esta é, talvez, a primeira vez na história da literatura que o leitor é um participante ativo, não um receptor passivo. Segundo ingrediente, a criação de personagens redondos. Ao contrário dos personagens planos dos romances de cavalaria, Don Quixote e Sancho Panza mudam, evoluem, aprendem um com o outro. Sentem dor, dúvida, medo e alegria. São, numa palavra, humanos. Sancho começa como um camponês simples e cobiçoso que só segue Quixote pela promessa de uma ínsula, uma ilha para governar. Quixote começa como um louco desconectado da realidade. Mas vejam o que acontece no final do romance. É uma transformação assombrosa. Terceiro ingrediente, a metaficção. Esta é uma palavra elegante para dizer ficção sobre a ficção. Cervantes está constantemente a quebrar a quarta parede, lembrando-nos que estamos a ler um livro. Isso é incrivelmente moderno. Por exemplo, Cervantes finge que ele não é o autor. Finge que encontrou o manuscrito da história, escrito em árabe por um historiador mouro chamado Sidi Hamet Benengeli. E durante o livro, o narrador às vezes interrompe para se queixar de como Sidi Hamet está a contar mal a história. Isso cria uma sensação de vertigem. Quem está a contar a história? Quem é o autor? É Cervantes? É o narrador? É Sidi Hamet? A resposta é todas as anteriores. Cervantes está a brincar com a própria natureza da autoria e da verdade. Diz-nos, não confie cegamente no narrador. O momento culminante desta metaficção chega na segunda parte do Quixote, publicada em 1615. E aqui a história fica louca. Em 1614, um autor anônimo, sob o pseudônimo de Avellaneda, publicou uma sequência falsa, um Quixote pirata. Cervantes, em vez de apenas se zangar, faz algo genial. Incorpora o livro falso na sua própria sequência. Na segunda parte, Don Quixote e Sancho Panza descobrem que alguém escreveu um livro sobre eles. Não só isso, mas também descobrem que há uma sequência falsa sobre eles. Há cenas onde Don Quixote se encontra com personagens que leram o livro falso de Avellaneda e lhe dizem: "Mas tu não és o verdadeiro Don Quixote, o do livro diz outra coisa." É a primeira vez na história que os personagens de uma ficção estão conscientes de serem personagens de ficção. Isso é algo que vemos hoje em filmes como Deadpool ou Matrix. Cervantes fê-lo há 400 anos. Estava a desconstruir a ficção enquanto a inventava. Estava a mostrar-nos que a linha entre a realidade e a ficção é incrivelmente tênue e permeável. Assim, revejamos. Polifonia, mistura de gêneros, personagens redondos que evoluem e metaficção. Estas não são apenas artimanhas literárias. São as ferramentas com que Cervantes constrói a sua visão do humanismo. Falemos desse humanismo.
Quando pensamos no Renascimento, pensamos num humanismo otimista, centrado na perfeição do homem, como o homem vitruviano de Da Vinci. O homem como medida de todas as coisas. É uma visão idealizada. Cervantes vive um pouco depois, num período mais obscuro e desiludido, o Barroco. O seu humanismo não é o da perfeição, é o da imperfeição. É um humanismo que aceita o ser humano não como deveria ser, mas como é, com as suas loucuras, as suas contradições, os seus fracassos e a sua dignidade. A maior invenção de Cervantes não é o romance, é o personagem de Dom Quixote. Por quê? Porque Dom Quixote é o primeiro herói moderno. E o que define o herói moderno? O fracasso. Pensem nisso. Em todo o romance, Dom Quixote não ganha uma única luta. É espancado, humilhado e ridicularizado constantemente. Os heróis antigos como Hércules ou Amadis ganhavam. A sua grandeza estava no seu sucesso. A grandeza de Dom Quixote está na sua insistência. A sua nobreza não reside em vencer o mundo, mas em recusar aceitar o mundo tal como ele é. Reside na sua capacidade de imaginar um mundo melhor. Dom Quixote olha para uma venda, uma pousada suja e miserável, e vê um castelo. Olha para uma prostituta e vê-la como uma donzela. Olha para um moinho de vento e vê um gigante. A pergunta que Cervantes nos faz não é só ele está louco. A pergunta é, quem está mais louco, o que vê o mundo como é e se resigna, ou o que vê o mundo como deveria ser e tenta mudá-lo? É o idealista. É o homem que acredita que a vontade e a imaginação podem transformar a realidade. E o mundo, uma e outra vez, demonstra-lhe que não. Bate-o contra o chão. Mas ele, uma e outra vez, levanta-se magoado e culpa os maus encantadores que transformaram os gigantes em moinhos. Esta é uma metáfora poderosa. Quantas vezes preferimos culpar uma conspiração externa antes de aceitar que o nosso sonho era simplesmente impossível ou errado? Dom Quixote é o pai de todos os sonhadores, de todos os românticos, de todos os que lutam por uma causa perdida. E depois temos Sancho Panza. Se Quixote é o idealismo, Sancho é o materialismo. É o realismo puro. É baixo, gordo, analfabeto, covarde e glutão. A sua filosofia é simples. Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, e com a barriga cheia, pensa-se melhor. Em qualquer livro anterior, Sancho teria sido um simples gracioso, um bobo para que o herói brilhasse. Mas Cervantes dá-lhe uma dignidade e uma profundidade sem precedentes. Sancho é a voz do bom senso. Quando Quixote ataca os moinhos, Sancho é quem grita: "Olhe vossa mercê, que aqueles são moinhos de vento e não gigantes." Sancho é a âncora que mantém o romance preso à terra. Ele vê o sangue, sente a dor, tem fome? Representa o corpo, as necessidades básicas, a realidade crua. Sem Sancho, Dom Quixote seria uma fantasia. Sem Quixote seria uma crônica cínica. Mas a verdadeira genialidade não está nos dois personagens separadamente. Está no seu diálogo. O Quixote é, em essência, uma longuíssima conversa entre dois amigos que não poderiam ser mais diferentes. E é nessa conversa que acontece a magia. No início, Sancho só segue Quixote por interesse. Mas pouco a pouco algo acontece. Sancho começa a admirar a nobreza do seu amo, o seu desinteresse, a sua fé inabalável no ideal. Começa a contagiar-se da sua loucura. Chega um ponto na segunda parte em que Sancho, para agradar ao seu amo, mente-lhe. Diz-lhe que viu Dulcinea e descreve-a, mas descreve-a mal. E Quixote desespera-se. O idealista depara-se com a pobre imaginação do realista. Noutro momento, Sancho chega a acreditar tanto na magia que quando vê o seu amo derrotado, é ele quem tenta animá-lo, sugerindo que deve ser obra de encantadores. A este processo chama-se a quixotização de Sancho. O realista começa a sonhar. E o contrário também acontece. É a sanchificação de Dom Quixote. Através das conversas, Quixote começa a absorver o bom senso de Sancho. Começa a duvidar. A sua loucura torna-se mais intermitente. Começa a valorizar a amizade, a comida e o descanso mais do que as aventuras. Cervantes está a mostrar-nos que o ser humano ideal não é nem o idealista puro, Quixote, nem o realista puro, Sancho. O ser humano completo é a tensão entre esses dois polos. Somos uma mistura de sonhos e de carne. Precisamos dos ideais para que a vida tenha sentido e precisamos da realidade para poder vivê-la. Esta dupla, o louco idealista e o seu companheiro sensato e realista, é a invenção mais copiada da história da ficção. Pensem em Sherlock Holmes e Watson, em Frodo e Sam, em Han Solo e Luke Skywalker, em quase qualquer dupla de filmes de parceiros. Todos de alguma forma são filhos de Quixote e Sancho. E o que dizer de Dulcinea del Toboso? É um personagem fascinante porque na realidade não é um personagem. Nunca aparece. É uma ideia. É a causa de Quixote. Na realidade, é Aldonza Lorenzo, uma camponesa de mau feitio que provavelmente cheira a alho. Mas para Quixote, ela é a princesa mais bonita do mundo.
Ele precisa que ela exista para justificar as suas ações. Isto é uma crítica sutil ao amor cortês, mas também uma reflexão profunda sobre o idealismo. Às vezes, apaixonamo-nos não pela pessoa, mas pela ideia que projetamos sobre ela. Cervantes também é surpreendentemente moderno nos seus personagens femininos. Numa época onde as mulheres eram ou santas ou prostitutas, Cervantes cria mulheres fortes, inteligentes e independentes. Como Marcela, né, a pastora que faz um discurso incrível sobre o seu direito de não amar ninguém e de ser livre. Isto leva-nos ao grande tema central do romance, que continua a ser o tema das nossas vidas. A tensão entre a realidade e a percepção. O que é real? O que vemos com os olhos? Ou o que te acreditamos que vemos? É uma pergunta profundamente filosófica. O episódio dos moinhos de vento é o mais famoso. Para todo mundo são moinhos. Para Quixote são gigantes. Ele ataca. O moinho atinge-o e atira-o pelos ares. A realidade ganha. Mas, e aqui está o gênio de Cervantes, Quixote não desiste. Levanta-se e reinterpreta a realidade para que se encaixe na sua ficção. Diz que o sábio Frestão, o seu inimigo, os transformou em moinhos no último segundo para lhe roubar a glória. Ele impõe a sua narrativa sobre a realidade. Não podemos evitar pensar, quem de nós não faz isso todos os dias? Não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos. Os nossos medos, os nossos desejos, as nossas ideologias tingem tudo o que percebemos. Cervantes foi o primeiro a articular isso de forma tão clara. Mostrou-nos que a realidade não é uma coisa sólida e objetiva, mas algo que se negocia constantemente. Há outro episódio-chave. Quixote e Sancho veem uma nuvem de pó. Quixote diz que são dois grandes exércitos prestes a lutar. Sancho só vê ovelhas. Aproximam-se e efetivamente são dois rebanhos de ovelhas. Quixote ataca as ovelhas pensando que são soldados e os pastores atiram-lhe pedras. De novo, o idealista choca com a realidade. Mas este episódio é mais profundo. Quixote começa a nomear os cavaleiros de cada exército. Inventa genealogias inteiras. Está literalmente a criar uma narrativa épica do nada. É o poder da imaginação humana, na sua versão mais patética e sublime. Este choque entre a ficção, a loucura de Quixote e a realidade, a sanidade de Sancho, é o motor do romance. Mas Cervantes é demasiado esperto para nos dar uma resposta fácil. Porque às vezes, a loucura de Quixote acaba por ser mais nobre e paradoxalmente mais verdadeira do que a sanidade dos outros. As pessoas sensatas do romance, os duques, os padres, os barbeiros, muitas vezes são cruéis. Zombam de Quixote, fazem-lhe partidas pesadas. Tratam-no como um animal de circo para a sua própria diversão. São cínicos e vazios. Em contraste, a loucura de Quixote tem um propósito, uma ética. Cervantes pergunta-nos, quem é o verdadeiro louco? O homem que acredita ser um cavaleiro e age com honra, justiça e compaixão? Ou a sociedade sensata que o acha ridículo e que se baseia no cinismo, no interesse e na crueldade? É uma pergunta que ressoa até hoje. O outro grande tema cervantino é a liberdade. Não é por acaso que Cervantes passou 5 anos em cativeiro. A liberdade é o tema central da sua vida e da sua obra. Num momento, Dom Quixote diz a Sancho: a liberdade, Sancho, é um dos mais preciosos dons que os céus deram aos homens. E não fala só de liberdade física. Fala da liberdade de ser um mesmo. A liberdade de escolher quem queres ser, mesmo que o mundo te diga que é ridículo. A loucura de Dom Quixote é, no fundo, o seu ato de liberdade suprema. Ele decide não ser Alonso Quijano, o fidalgo aborrecido, e ser Dom Quixote, o aventureiro. Há um episódio maravilhoso onde Dom Quixote liberta um grupo de prisioneiros galeotes que vão acorrentados a galeras. Ele pergunta-lhes pelos seus crimes e todos se desculpam. Um diz que foi por enamorado, outro por cantar, confessar sob tortura. Quixote decide que o mundo não tem direito a tirar-lhes a liberdade e liberta-os. E o que fazem os prisioneiros assim que são libertados? Atiram pedras a Dom Quixote e a Sancho e roubam-nos. É um momento tragicômico. O seu ideal de liberdade choca com a crua realidade da natureza humana. Mas nem sequer isso o detém. A lição não é não libertes os prisioneiros, a lição é a liberdade é complicada. O romance é, em última instância, uma meditação sobre a ironia. Cervantes é o mestre da ironia. A ironia é dizer uma coisa, mas querer dizer outra. É a distância entre o que se diz e o que se sabe. É a linguagem da modernidade. O Quixote é o primeiro grande texto irônico. Cervantes ensina-nos a ler nas entrelinhas. Ensina-nos que a verdade raramente é simples ou direta. Ensina-nos a desconfiar das narrativas grandiloquentes e das verdades absolutas. Ensina-nos, enfim, a pensar criticamente. E falo sem nos dar um sermão, falo fazendo-nos rir. O riso em O Quixote é fundamental. É uma comédia, de princípio a fim, mas é uma comédia com um fundo de tristeza. Rimo-nos de Quixote, mas também rimo-nos com ele.
e no final sentimos uma profunda ternura por ele. O humor de Cervantes não é um humor cínico que destrói, é um humor humanista que compreende. Cervantes dá-nos permissão para sermos ridículos, dá-nos permissão para fracassar. Diz-nos que a vida não é uma épica heróica, mas uma comédia de erros, e que a única forma de a sobreviver é com uma mistura de idealismo, realismo, ironia e, sobretudo, compaixão. E como termina essa história? No final da segunda parte, Dom Quixote é derrotado. Não por um gigante, mas por um vizinho seu disfarçado de cavaleiro, o Cavaleiro da Branca Lua. É derrotado não pela força, mas por um truque. A condição da derrota é que deve voltar à sua aldeia e deixar de ser cavaleiro andante por 1 ano. Para Quixote, isso é pior que a morte. É a destruição da sua identidade. Volta para casa doente e derrotado, a realidade finalmente venceu-o. No seu leito de morte acontece a cena mais triste e mais bonita. Dom Quixote recupera a sanidade. Acorda uma manhã e declara que já não é Dom Quixote de La Mancha, mas Alonso Quijano, o Bom. Renega os livros de cavalaria e pede perdão. É um final devastador. O herói renuncia ao seu sonho. A realidade ganhou. Mas quem está ao seu lado a chorar inconsolavelmente? Sancho Panza, o realista. E Sancho implora-lhe que não morra, diz-lhe. Não morra, vossa mercê, saiamos para o campo vestidos de pastores. Pense nisso. No momento final, os papéis inverteram-se completamente. O louco tornou-se sensato e está pronto para morrer. E o sensato tornou-se um sonhador e oferece-lhe uma nova fantasia, uma nova ficção para continuar a viver. A quixotização de Sancho está completa. Alonso Quijano morre sensato, mas Cervantes, no seu gênio, assegura-se de que o nome que perdure seja o de Dom Quixote. O mundo recorda o louco, não o sensato. Recorda o sonho, não a realidade. É o triunfo final do idealismo precisamente através do seu fracasso. Qual era então o legado de Cervantes? É imenso. Literalmente todo o romance ocidental que veio depois é, de alguma forma, uma resposta a O Quixote. Cervantes pôs o DNA do romance. Criou o arquétipo. Os romancistas do século XIX, como Flaubert com Madame Bovary, que é uma Dom Quixote feminina, ou Dostoiévski com O Idiota, o príncipe Mishkin é um Quixote russo, estavam obcecados com ele. Viram em Cervantes o mestre da psicologia humana. Os modernistas do século XX, como Borges ou Kafka, viram nele o mestre da metaficção, do labirinto entre a realidade e o sonho. Borges disse que ele e Cervantes eram os únicos 2 autores que tinham criado, através dos seus personagens, arquétipos universais. Cervantes ensinou-nos que um romance podia ser um espelho. Um espelho não para refletir a realidade de forma plana, mas um espelho ambulante, como disse Stendhal, que reflete a lama da estrada e também o azul do céu. A lama é Sancho, o céu é Quixote. Ensinou-nos que a compaixão é a forma mais elevada de inteligência. Ensinou-nos que os nossos defeitos, as nossas loucuras e os nossos fracassos não são algo a esconder, mas que são a própria fonte da nossa humanidade. Ele inventou o romance moderno não como um gênero, mas como uma forma de investigar o mundo. Uma forma de fazer perguntas sem a arrogância de ter todas as respostas. O Quixote não é um livro de respostas, é um livro de perguntas. Cervantes viveu uma vida de fracassos. Foi um soldado maneta, um escravo resgatado, um cobrador encarcerado e um escritor que morreu pobre. Mas desse fracasso, deu-nos o maior presente, a invenção de uma arte e um personagem que nos ensina como viver. Ensina-nos que, embora o mundo seja um lugar cínico, cruel e materialista, sempre vale a pena lutar pelo ideal. Mesmo que seja num cavalo magro com uma armadura enferrujada e com um escudeiro que só pensa em comer, vale a pena ser, mesmo que por um dia, num cavaleiro andante. Em resumo, ler Cervantes hoje é ler a nossa própria origem. É entender que a modernidade nasceu da ironia, do diálogo entre o sonho e a realidade, e da aceitação profunda da nossa imperfeita e contraditória humanidade. O Quixote não é o primeiro livro moderno, é o livro que nos fez modernos. Então, da próxima vez que você vir alguém a lutar por uma causa perdida ou a sonhar acordado, não se ria tão depressa. Talvez você esteja a ver um descendente direto de Dom Quixote de La Mancha, e talvez o mundo precise de um pouco mais dessa loucura. Muitíssimo obrigado por me acompanharem neste mergulho profundo no mundo de Cervantes. Foi uma honra explorar estas ideias com vocês. Espero que o tenham achado tão fascinante como eu. Se você gostou desta análise, por favor, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. E adoraria ler você nos comentários. Qual é o seu momento favorito do Quixote? Ou que outro gigante da literatura você gostaria que explorássemos? Até a próxima, Mentes Curiosas!